Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos sobre a revisão de logaritmos. E neste, vamos ao 16º vídeo sobre esta revisão. Vamos neste vídeo fazer o comentário dessas 5 questões sobre funções logarítmicas e equações logarítmicas. Senhores, o ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Bom, para chegarmos à resolução dessas questões, é muito importante que você faça mais uma vez, principalmente para o pessoal que esteja com dificuldade, a revisão desse nosso quadro, que trata-se nada mais nada menos uma síntese da definição dos logaritmos, suas condições de existência, as propriedades de decorrência da definição e bem como algumas de suas propriedades mais importantes. Senhores, neste vídeo faremos a aplicação da definição dos logaritmos. Logaritmo de A na base B é igual a x. Se isso está a acontecer, então podemos dizer que a base do logaritmo elevado a x é igual a A. Condições de existência para esse devido logaritmo. O número do logaritmo, ou logaritmando, que é o nosso A, ele tem que ser sempre um real positivo, maior do que zero. Por sua vez, gente, a base do logaritmo, nada mais, nada menos também a base da dependência exponencial, tem que ser um real maior do que zero e diferente de 1. Esta é uma propriedade de fundamental importância para a resolução de muitos e muitos problemas de logaritmo. Bom, mas no nosso vídeo ainda faremos também a aplicação de uma propriedade de decorrência e definição, que se a igualdade existe entre dois logaritmos de mesma base ou com a mesma base, por exemplo, log de x na base c é igual ao log de y na c, se esses dois logaritmos são iguais, voltamos a citar com as devidas igualdades em base, podemos cancelar os logs com as devidas bases e passar a usar a igualdade dos números dos logaritmos, no nosso caso x igual a y. Senhores, vamos também usar nesse vídeo a propriedade do expoente, né? Ou então de gerar um logaritmo. Se você tem um número n qualquer, necessidade se for de você trabalhar com a devida base A, você pode escrever que este número real n é igual ao logaritmo de A elevado ao n na devida base A. É uma propriedade que é muito útil em várias e várias questões, principalmente sobre equações logarítmicas. Gente, uma outra propriedade que vamos usar é a denominada propriedade do produto. Se temos logaritmo de A vezes B numa devida condição de base A, nós podemos dizer que o logaritmo de A nessa base A mais o logaritmo desse produto de A vezes B na base A é igual ao logaritmo de A do primeiro logaritmando nessa devida base A mais o logaritmo de B na A. Em geral, usamos muita volta. Se temos uma condição de soma de logaritmos, podemos transformar esses dois ou mais logaritmos em um único, desde que as bases sejam iguais dos logaritmos, em um só logaritmo com os produtos dos logaritmandos. Então, podemos transformar a soma de logs em um único log na dependência do produto dos números do logaritmo, conservando a sua base. Esta é uma propriedade que vamos usar nesse nosso vídeo. E uma outra, gente, é a propriedade da mudança de base, ou da base. Se você tem um logaritmo de A em uma base B, e haja necessidade de você transformar esse logaritmo para uma outra base, digamos aqui uma base C, ou uma nova base C, como você chega lá? Você escreve o logaritmo do número anterior, que é o nosso A na nova base, digamos a C, dividido sobre o logaritmo, digamos, da antiga base na nova base escolhida ou necessária. Bem, gente, essas propriedades nós vamos usá-las
em nossa resolução dos nossos problemas. Bom, gente, vamos aqui o primeiro. Não esquecendo que esse vídeo é, digamos, destinado a estudantes que estejam com dificuldade. Vocês são vídeos de questões relativamente simples. Mas vamos aqui à primeira. A expressão que representa a inversa, ou seja, a função inversa dessa função f de x igual logaritmo de x mais 1 na base 3 é. Então, senhores, ele está interessado que você determine a função inversa dessa função logarítmica. Aqui nós temos 4 opções, aliás, 5 opções e escolher uma delas. Bom, gente, então, para chegarmos lá, vamos fazer o seguinte. Primeiro ponto de partida, vamos retirar esse y, f de x daqui, e em seu lugar usar y. É uma maneira tradicional que temos para chegar à inversa de uma função. Ok? Permanece a mesma função. Bom, primeiro passo da função, que vai ser a condição de existência, você não pode esquecer do logaritmo, né? Condição que nós vimos há pouco, temos um logaritmo de a na base b é igual a x, então b elevado a x igual a a. Então, nós vamos, a definição, usá-la aqui nessa condição. Você querendo também a condição de existência, x mais 1 deve ser maior do que zero. Nesse caso aqui não vai entrar tanto. Bom, vamos aplicar a condição da definição, ou seja, transformar esse logaritmo em uma exponencial, ou seja, vamos trazer esse 3, que é a base, elevada ao y. Então, gente, ficamos com 3 elevado a y igual a quem? Ao x mais 1. Repetimos, usamos a propriedade de definição do logaritmo. Olha, gente, chegando aqui, chegou o momento talvez mais importante, digamos, no algoritmo, no modo de resolver a inversa da função. Vamos permutar x por y, ou seja, onde há x vamos usar y, onde há y vamos usar x. Ora, fazendo essa permuta, x por y, y por x, você deve tirar, digamos assim, isolar o valor do y, para chegar justamente à inversa da função. Bom, fazemos a permuta. Ficamos com, no lugar de 3ay, ficamos com 3 elevado a x, igual, no lugar de x mais 1, ficamos com y mais 1. Bom, gente, chegando aqui, vamos isolar o y. Ora, vamos trazer o mais 1 a primeiro membro, ele passa negativo, ou seja, o isolamento do y, ficamos com y a depender de quem? De 3 elevado a x menos 1. Ora, gente, se já é o isolamento ou o valor isolado y, você já tem a função exponencial inversa da acima. Ou seja, f menos 1 de x é quem é 3 elevado a x menos 1, que em termos de alternativas é a alternativa B. Bem, gente, aí então, uma maneira, um modo de você chegar a uma função inversa de uma função logarítmica. Gente, vamos agora à resolução de equações. A primeira delas, temos que o logaritmo de x menos 3 na base 2, mais logaritmo de x mais 4 também na base 2, ó, já está bem prático aqui, igual a 3. Quem está atrapalhando a vida dessa equação é, em parte, podemos dizer que esse cara aqui, mas vamos dar um jeito nele. Bom, então, para o primeiro passo para a resolução, é sempre bom você fazer o quê? Chegar às condições de existência. Olha, gente, a condição de existência é lá na definição que você tem logo. Repetimos, condição de existência do número do logaritmo, que é o nosso a, é ele sempre maior do que zero, e a condição da base, além de ser maior do que zero, ela deve ser diferente de 1. No nosso caso, só temos que condição ou condições de existência no número do logaritmo. Então, vamos pegar aqui a primeira. X menos 3 deve ser maior do que zero. Uma das maneiras, você isola esse cara. X é maior do que 3. Da mesma maneira, vamos ao segundo logaritmo. Chegamos a x mais 4, que é o número do logaritmo, o logaritmando, maior do que 4, maior do que zero. Isolando o x, ficamos com x maior, transferência 4, passa a ser negativo menos 4. Pode ficar assim,
Ou então você querendo, já que está bem simples a dependência das duas condições, você determina a interseção entre elas. A gente fazendo a interseção de x reais maiores do que 3 e maiores do que menos 4, a faixa real que fica a ser nesse caso é a x maior do que 3. Bom, temos então a condição dos valores reais para x que satisfazem a condição da equação acima. Bom, senhores, vamos então à equação em si. Aproveitando a passagem, vamos aqui usar aqui, ó, temos uma condição de soma entre logaritmos de mesma base. Podemos o quê? Transformar a soma em um produto, em um só logaritmo, em que o seu número é o produto dos logaritmos anteriores, no caso x menos 3 vezes o x mais 4. Continuamos na mesma base 2. Senhores, na igualdade a 3, vamos arranjar um logaritmo na base 2 para esse cara. Aí é aquela que você usa aqui, ó. A volta aqui, se tem um n igual, quer escrever esse n na dependência do logaritmo, no caso na base 2, ficamos com quem, ó? Na generalizada, ficamos com o logaritmo de a elevado a n na a. Aqui vai ficar quem? Logaritmo na base 2 de quem? De 2 elevado ao cubo. É só você tomar o logaritmo na devida base, elevar o expoente, no caso existente, que é o 3. Senhores, igualdade de logaritmos em mesma base. Vamos usar que propriedade? Essa do meu aqui, ó. Logaritmo de x na base c igual a logaritmo de x, y na c, se temos essa igualdade, se existe essa igualdade, cancelamos o log com a devida base, passamos a usar a igualdade com os números do logaritmo, no caso x igual a y. Aqui vai ficando quem? Vamos cancelar o log na devida base 2, o símbolo do log, e ficamos a depender da igualdade x menos 3 vezes x mais 4 igual a 2 ao cubo. Olha, gente, vamos multiplicar esses dois binômios. Fica x ao quadrado mais 4x menos 3x menos 12 igual 2 ao cubo, que no caso é 8. Olha só, dando uma arrumadinha nesta equação, nessa multiplicação desses dois binômios e na resolução de 2 ao cubo, ficamos a depender de quem, gente? Desta equação, que é nada mais, nada menos, é uma equação de quê, ó? Segundo grau. Falta o quê? Transferir esse 8, zerar a equação, como é dito, transferir o 8 a primeiro membro, ele vem negativo. O 8 vindo negativo é adicionado ao menos 12, a equação fica a ser x quadrado mais x menos o 20 igual a zero. Gente, vamos encarar essa equação para o nosso x. Ora, uma das maneiras de você chegar à resolução dessa equação, usando um dos processos bem rápido, no caso aqui o processo soma-produto, vamos a ficar com quem? A soma é o menos b sobre a, que é o 1, menos 1 passa a ser sobre 1, e o produto é o c sobre a. Então, a soma, podemos dizer, que é o b com sinal trocado. E o produto, né, é o próprio c. Senhores, ficamos a depender, então, b com sinal trocado é o menos 1, produto menos 20. E aí, então, senhores, chegamos aqui ao processo ou a possível determinação das raízes dessa equação. Dois números que a soma é o menos 1, produto é o menos 20, senhores. Bem simples, é o 4 menos 5. Conferindo, soma 4 com menos 5 é o menos 1. Produto, 4 vezes o menos 5 é o menos 20. Bem, gente, chegamos aos possíveis valores para o x. Mas será que esses dois valores satisfazem a esta solução, ao conjunto de solução desta equação? Aí vamos conferir, né? O 4, tudo bem, é um real maior do que 3, é só você verificar se o valor do x satisfaz a condição. No caso, o 4 satisfaz, é o real maior do que 3. Será que o menos 5 acontece o mesmo?
Não, né, senhores? Motivo. O menos 5 não é real maior do que 3. Então, ele cai fora e o conjunto de solução dessa equação é o unitário 4. Bom, gente, então aí uma maneira de você resolver essa equação logarítmica. Senhores, vamos a uma da Mackenzie, São Paulo, que cita o seguinte. O conjunto de solução, aliás, a solução real da equação log 2 elevado a x na base 10, que é a base quando não vem expressa, você trabalha com a base de 10, valendo 10, o decimal chamada, mais log de 1 mais 2 elevado a x também na 10, igual a log de 6 na 10. Essa aqui oferece como possível alternativa uma dessas 5 que temos abaixo. Bom, senhores, vamos então fazer o seguinte, mais uma vez, chegando à condição, às condições de existência. Novamente, condição de existência recai sobre o número do logaritmo, ele deve ser maior do que zero. Então, primeiro logaritmo, 2 elevado a x é maior do que zero. O segundo, senhores, também, né? Aparece o termo em x, digamos assim, apenas no número do logaritmo. Impomos a condição do número do logaritmo, que é o logaritmando, ser positivo. Então, ficamos assim. Bom, você querendo, retira ou determina a condição. Mas eu vou deixar assim mesmo, que é uma das maneiras de você fazer. Ou seja, deixa para você verificar os valores de x satisfazem individualmente. Bom, então vamos nós. Se temos que o logaritmo da soma, né, já vimos há pouco, se temos uma soma, podemos passar a usar um produto em um só logaritmo. É o que fazemos. Log de 2 elevado a x mais log de 1 mais 2 elevado a x, ambos na 10, bem claro, as bases são iguais. Chegamos a um só logaritmo. O produto dos números anteriores dos logaritmos é o novo número, continuando na base. Igual, continua 6. Olha, gente, o que temos pela frente? Uma igualdade de logaritmos da mesma base. O que fazemos? Podemos cancelar os logs com a devida base e igualar os números. Então, o que vamos fazer? Vamos cancelar o log na base 10 e passar a usar 2 elevado a x, que multiplica 1 mais 2 elevado a x, igual ao 6. Gente, daqui para frente você pode ter várias maneiras, uma delas, vou chamar aqui um artifício. O que é o artifício? Digamos, é um modo, um algoritmo, que pode facilitar um pouquinho, né, a nossa equação. Ou seja, no lugar de 2 elevado ao x, vamos usar y. Então, vai ficando como essa equação usando esse artifício. Vai ficar y, que multiplica 1 mais y, repetimos, é o 2 elevado a x, igual a 6. Senhores, temos o que aqui pela frente, gente? Uma equação segundo grau, desde que você distribua o y por 1 e o y pelo próprio y. Vai ficando, então, y mais y ao quadrado igual a 6. Trazendo 6 para o primeiro membro, em outras palavras, organizando essa equação, já no ponto da igualdade a zero, ficamos com ela y ao quadrado mais y menos 6 igual a zero. Ok? Bom, vamos à equação, as raízes dessa equação do artifício, hein? Então, vamos nós. Soma. Vamos usar o processo da soma e do produto. Soma é o B com sinal trocado. Produto é o próprio C, no caso, menos 6. Senhores, dois números, que a soma é o menos 1 e o produto é o menos 6 entre eles, vai ser quem, senhores? Pensando aqui nesse produto, ó, se torna bem prático você ver. É o 2 e o menos 3. Conferindo. 2 adicionado ao menos 3 é soma menos 1. Produto 2 vezes o menos 3 é o menos 6. Bom, senhores, as raízes, os valores para y, que nada mais, nada menos é o nosso artifício, nós já chegamos lá. Mas cuidado, hein, gente? A meta não é as raízes artifício, e sim, digamos, a variável origem, que é o x.
Então, aqui, quando você chegar a determinar ou os valores artifício, você vai ter que retornar o artifício e usar no lugar do y o 2 e em seguida o menos 3. Então, vamos fazer. Quando o y é 2, o artifício vai ficando como? 2 elevado a x igual a 2. Repetimos que é o valor do artifício, nesse primeiro caso. Olha, gente, temos o que aqui pela frente? Uma equaçãozinha exponencial do tipo mais simples. 2 elevado a x igual a 2, subtendo que esse 2 é expoente 1. Cancelando os dois, as duas bases, ficamos com x igual a 1 para o nosso primeiro valor de x. Vamos ao segundo, da mesma maneira. Vamos retornar aqui o artifício. Onde há o y no artifício, vamos usar o seu valor, que é o menos 3. Senhores, ficamos a depender de 2 elevado a x igual a menos 3. Bom, pela definição da equação exponencial, então, mesmo aqui dá para você ver que não temos nenhum valor real que, ao elevar 2 a esse valor, chega a menos 3. Né, gente? 2 elevado a que valor chega a menos 3? Não existe, senhores, esse valor. Então, nós podemos citar que esse valor para x não existe, não tem condições de gerar nenhum x. Então, para a nossa equação, temos apenas como solução o unitário 1. Opção correta do problema é a opção D. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esse estilo de questão. Pratique, que você possivelmente vai precisar dela. Senhores, uma aqui é praticamente uma repetição anterior com um detalhezinho a mais. Calcular a soma das soluções. É o pedido do problema dessa equação. Log de x na 10, na base 10, mais 2 vezes o logaritmo de 10 na x, olha lá. Foi perguntado isso aqui, igual a 3. Bom, vamos aqui fazer com pequenos detalhes, que dá para a gente fazer mais rápido, mas aqui para o pessoal que está com dificuldade. Bom, então, mais uma vez aqui as condições, né? Vamos a elas. Condições de existência. Logaritmo. O primeiro logaritmo, o nosso x está no número do logaritmo. Então, a condição dele maior do que 0 é a sua condição. O segundo logaritmo, ele possui o nosso x na base do logaritmo. Aí, doutores, cuidado com o problema. Se ele está na base, a base logarítmica é sempre real positivo e diferente de 1. Então, nosso x desse segundo logaritmo é maior do que 0 e diferente de 1. Bom, senhores, temos aqui as condições, vamos deixá-las assim. Se querendo, ficaria até com essa segunda só, mas vamos em frente. Bom, a equação logarítmica acima, como há necessidade de uma mudança de base, vamos fazer logo. Ou seja, vamos fazer a mudança do logaritmo de 10 na base x para a numérica 10, tá? Que nós temos abaixo. Se temos logaritmo de a na base b igual a logaritmo, isso é igual a quem? Ao logaritmo do a na base c, nova base, sobre o logaritmo da antiga base, que é o b, né? A nova base. É o que fazemos aqui. Logaritmo de 10 na x, podemos dizer que é o log de 10 na 10, sobre o logaritmo da base anterior na nova base. Olha, gente, log de 10 na base 10 não é mais novidade para a gente, sempre vale 1. E aqui no denominador vai ficar o log de x na 10. Ok? Então, olhem bem. O logaritmo de 10 na x, passamos a usar em seu lugar essa fração, 1 sobre o log de x na 10. Em outras palavras, invertemos aqui a condição base e número do logaritmo. Bom, então vamos reescrever esta propriedade. E também escrever esse 3 na base 10. Né? Ok? Então, vamos lá. Ficamos com o logaritmo de 10 de x na base 10, mais o 2 vezes o 1 sobre o logaritmo de x na base 10 igual a 3. Aliás, vamos deixar o 3 mesmo. Se querer, faria a mudança. Vamos deixar assim mesmo. O que é que vamos fazer aqui, gente? Uma maneira que também é bastante usada. Você passa a usar o artifício. O que é um artifício? Onde é o log de x na base 10...
Lógico, você querendo, tiraria o mínimo aqui como está, né? Mas aqui fica bem melhor você usar o artifício. Onde há o log de x na base 10, vamos usar y. Então, olha só, vai ficando y mais 2 vezes 1 sobre o y igual a 3. E aí, gente, o que temos pela frente? Quando arrumamos, digamos, essa equação, o mínimo é y, ficamos com y ao quadrado, mais 2, né? E esse y passa para o segundo meio multiplicando 3y. Ou seja, organizando esta equação, podemos trabalhar com ela sendo, repetimos, y quadrado, menos 3y, que dá 3y do segundo meio, quando ele vem ao primeiro, ele vem negativo, e o mais 2 que fica. Esta é a equação do segundo grau no artifício y, que vamos ter que chegar lá às suas raízes. Então, mais uma vez, soma 3, produto 2. Senhores, dois números reais, que isso acontece. É no caso y sendo 2 e 1. Ou seja, o y1, 2, o y2, 1. Conferindo, soma 2 mais 1 é o 3, produto 2 vezes 1, ou 1 vezes 2 é o 2. Conferiu, cuidado, hein? Olha lá onde é que está aqui, ó. Se você somar esses dois valores, você marca uma alternativa errada, né? Ok? Porque ele está interessado em x. Voltamos a citar que é a variável origem. E aqui esse 2 e 1 é uma variável artifício. Então, vamos calcular o valor de x para podermos adicioná-los. Então, quando y é 2, vamos ao artifício. Vai ficando como? Log de x na base 10 igual ao 2. Gente, aplicando a definiçãozinha aqui, né? Você vai ficar com x igual a 10 ao quadrado. Né? 10 ao quadrado. Definição do logaritmo. E quem é 10 ao quadrado? É o valor de x, que é o 100. Então, chegamos ao primeiro valor. O segundo valor é a mesma coisa, só que o y agora, o artifício é 1. Ficamos com log de x na 10 igual ao valor y, 1. Novamente, aplicando a definição do logaritmo. Ficamos com x igual a quem? A 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1, gente, é 10. Temos dois valores para x, 100 e o 10. Ora, ambos satisfazem as condições, né? X valendo 100 é maior do que 0 e diferente de 1, tranquilo? E ele também valendo 10 satisfaz as condições. O 10 é um real maior do que 0 e diferente de 1. Bom, gente, então o pedido do problema é a soma dessas duas soluções. Então, 10 mais o 100 mais o 10 é o 110, opção correta do problema, opção D. Bem, senhores, então aí, uma das maneiras de você resolver esse estilo de questão. Há outras, né? Lógico, mas aqui uma delas pelo menos. Senhores, a próxima questão vem praticamente um repeteco da anterior. Determinar o conjunto de solução da equação logaritmo de x mais 1 na base raiz quadrada do 2 igual ao logaritmo de x ao quadrado menos 1 na base 2 mais 1. Cuidado com esse mais 1 aqui, você pode adicionar de vez isso aqui não. Bom, vamos então partir para condições, né? Condições de existência, em geral, é sempre o que abre as equações. Número do logaritmo, nós estamos doutores nisso. Deve ser maior do que 1. A base já é um valor real, tudo bem. Segunda condição de existência, novo número de logaritmo, x ao quadrado menos 1 maior do que 0. Vou deixá-las assim. Bom, vamos dar uma arrumadinha nessa equação, né? Então, para chegarmos a essa equação com a condição arrumada, vamos trazer esse primeiro logaritmo, vamos dizer assim, que está um pouco complicado, que está na raiz quadrada 2, para uma base mais simples, que é a 2. Em outras palavras, vamos escrever todos eles em base 2. Então, mudança de base, né? Logaritmo de x mais 1 na raiz quadrada 2 para a base 2, logaritmo do numerador é quem? É o logaritmo do número
anterior na nova base, sobre logaritmo de 2 elevado ao meio, que é a raiz quadrada do 2 na base 2. Senhores, vamos ter que dar uma arrumadinha aqui. Então, olha só, isso podemos dizer que fica a ser quem? Continua o numerador. Olha só. Esse 1 meio você aplica a propriedade da potência do log. Ele vem para antecipar o log, né? Ó, fica 1 meio vezes o log de 2 na 2. Mas quem é log de 2 na 2? É 1. Senhores, 1 meio vezes 1 é 1 meio. Olha só, dividir frações, vai ficar quem aqui, ó? Logaritmo de x mais 1, ó, dividido por 1 meio. Inversão desse cara aqui, a inversão do 1 sobre o 2 é o 2. Ou seja, esta fração, na aplicação da divisão ao meio, fica 2 que multiplica o log de x mais 1 na 2. É como fica a valer daqui para frente o nosso primeiro membro. Senhores, dando uma arrumadinha no segundo, permanece a mesma situação inicial, mais 1. Mas vamos escrever esse 1 na base 2, hein? O 1 na base 2 é o log de 2 na 2. Soma de logaritmos em mesma ou com mesma base, multiplicamos os logaritmandos. Fica sendo quem, senhores? Podemos dizer 2, que multiplica o x² menos 1 na base 2. Olha bem, este é o valor resumido, vamos chamar assim, do primeiro membro, na base 2, e este é como ficou ou fica o segundo membro na síntese, ou seja, na resolução de base 2. Bom, para ficar ainda mais detalhado, vamos trazer esse 2, ó, antecipar, que está antecipando a expoente do número do logaritmo, que é uma das propriedades. Ou seja, ficamos com logaritmo de x mais 1 ao quadrado, na base 2, igual, repetimos a segunda dependência. Bem, senhores, daqui para frente vamos encarar esse caso aqui. Ok? Ou seja, ficamos com logaritmo de x mais 1 na 2, logaritmo de x mais 1 ao quadrado na base 2 igual ao log de 2 vezes o x² menos 1 na base 2. Igualdade, na dependência de mesmas bases, os logaritmos podem ser cancelados, passamos a usar os números. X mais 1 quadrado dessa soma, igual a 2 vezes o produto de x² menos 1. Então, vamos lá. Quadrado de x mais 1, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fica assim. Distribuindo 2 com o x² menos 1, 2x² menos 2. Senhores, arrumando esta equação, operando em outras palavras os termos semelhantes, vamos trazer o pessoal, zerar o primeiro membro. X² vem negativo, com esse 2x fica só x². O 2x vem negativo para o segundo membro. Ficamos com menos 2x, mais 1 com menos 2 é menos 3. Ou seja, ficamos com x2 menos 2x menos 3, a síntese da nossa equação de segundo grau. Soma menos 2, passa a positivo, melhor dizendo, a soma é o B com sinal trocado, e o produto é o próprio C. Senhores, dois números reais que isso acontece. Soma 2, produto menos 3. É o 3 e menos 1. Conferindo, soma 3 com menos 1 é o 2. E o produto, 3 vezes o menos 1, é o 3. Senhores, o que falta agora? Ora, já temos os valores possíveis para x. Para chegarmos à nossa solução, é só a gente subir aqui as condições. Será que o 3 satisfaz a primeira condição? Só substituir, né? 3 mais 1, 4. Maior do que 0, legal? Segunda condição, tem que satisfazer a todas elas. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. 8 é maior do que 0, beleza. Então, 3 é um valor do solução. Será que o mesmo acontece com menos 1? Aí você vai ter que verificar também. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 é maior do que 0.
negativo. Então, senhores, 0 sendo igual a 0, o menos 1 não satisfaz já a primeira. Melhor ainda que nós já paramos, tiramos ele da jogada e dizemos que a solução dessa equação é o unitário 3. Então, senhores, aí uma equaçãozinha que já deu um pouco mais de trabalho, mas é assim mesmo. Vamos resolver agora essas 9 questõezinhas que deixamos aqui. Esperamos que essas soluções, né, a resposta, melhor dizendo, estejam corretas. E no mais, gente, um abraço para vocês. Deixamos aqui um pouco do turismo da nossa praia, lindérrima praia da Barra Nova, com seus saboriosos pratos, né, nosso peixe arraia. Bom, no mais, um abraço, bons estudos e até a próxima.